Atualmente, nós já temos alguns estudos na neurociência, nos exames de imagem, em que uma teoria que Pavlov lá que é muito conhecido para o pessoal da análise do comportamento da psicologia, que Pavlov suspeitava de que quando havia hipnose, Pavlov era hipnotista. Muita gente não sabe disso, mas ele suspeitava de que quando tinha o processo de hipnose, existia inibições de funcionamento cerebral. Algumas áreas cerebrais paravam de funcionar ou funcionavam de maneira diferente. E aí foi constatado, sim, em alguns exames de imagem, em que eu vou controlar um pouquinho os meus impulsos de termos técnicos, tá? Mas alguma coisa a gente tem que falar. A gente tem na nossa área, no nosso córtex, vamos falar do córtex pré-frontal, essa área que a gente coça quando a gente pensa, né? É a área onde que a gente tem a nossa racionalidade maior, a área do nosso raciocínio, do nosso pensamento, das nossas reflexões. E também é uma área que existem sistemas inibidores dos nossos impulsos. Vamos entender um pouquinho o que são esses sistemas inibidores que Pavlov já havia suspeitado e as pesquisas depois comprovaram que realmente existia. Esses sistemas inibidores, eles seguram alguns impulsos nossos. Eles seguram alguns pensamentos automatizados, algumas ações automatizadas. É como se fosse um filtro. E daí percebeu-se que em alguns estados nossos, esses sistemas inibidores, eles são inibidos. Quando que acontece isso? É comum acontecer quando estamos em processo de meditação, nos nossos sonhos, na hipnose e na síndrome de Savant. Síndrome de Savant também é conhecido como as superinteligências de alguns autistas, por exemplo, de supercapacidade de alguns autistas. É comum a síndrome de Savant acontecer nos autistas. Vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheci que ela tinha capacidade, sem calcular, sem raciocinar e sem pensar, ela tinha capacidade de saber o dia da semana do seu aniversário em qualquer ano. Você podia falar ano 5072, ela ia saber. Ela não calculava, ela tinha essa resposta simplesmente de maneira automatizada. Há casos também em que a gente pode ter síndrome de Savant quando tem um acidente, algum ferimento no cérebro. E daí, esta capacidade surge dependendo da área que aconteceu. E ainda a ciência ainda não sabe direito por quê. Mas já teve casos de pessoas que tiveram um acidente na cabeça e depois disso começou a tocar piano do nada, sem nunca ter estudado uma nota musical. São habilidades que os nossos sistemas inibidores inibem, certo? Grandes estudos ainda estão em cima disso e a gente ainda não tem dificuldade de entender por quê. Mas a hipnose, ela é uma ferramenta que ela faz isso. Uma coisa que a gente percebeu é que quando a gente faz um trabalho de hipnose, a gente tem uma atuação muito grande do sistema autônomo parasimpático. Eu não vou entrar tanto no mérito do para que ele serve, né? Mas ele tem uma grande atuação do sistema parasimpático. E o parasimpático, uma das questões que ele está muito envolvido é envolvido em processos dissociativos. Para dar um exemplo, o estado de choque, quando a gente passa por uma situação traumática intensa naquele momento, em que a gente fica inerte e a gente fica meio em estado de choque, a gente fica como se estivesse separado da realidade, é um estado dissociativo por uma alta estimulação do parasimpático. E daí, olha só, na hipnose a gente estimula o parasimpático, que estimula a dissociação. Você lembra que o processo ideodinâmico é um processo dissociativo? Então a gente já tem alguns entendimentos de como o cérebro funciona. Para que a hipnose aconteça, a gente precisa trabalhar com esses processos dissociativos, através da estimulação do parasimpático, que faz com que diminua os sistemas inibidores. E o que acontece? A nossa consciência, por ela precisar ser mais regrada, ela precisar ser mais seletiva do que está sendo visto, ela faz com que a gente tenha menos percepção do que está acontecendo de forma automatizada. Quando a gente usa a hipnose, a gente passa a ter maior percepção, maior consciência dos nossos processos automáticos e dos nossos pensamentos automáticos. Isso ajuda demais a gente no processo de psicoterapia a entender
o que está acontecendo com os nossos clientes e os clientes passarem a entender o que está acontecendo com ele. Não é tão simples assim, mas resumidamente é assim. Na nossa próxima aula, eu vou falar da técnica de hipnose mais conhecida, que é a regressão hipnótica. Tenho certeza que eu vou mudar muito conceito até de quem já trabalha com regressão. Te vejo na próxima aula.